Thanatos, o anjo da morte na mitologia grega. Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre esse ser humaninho assustador. Filho da noite, das trevas, irmão do deus do sono, Thanatos foi a personificação da morte na mitologia grega. Analisar um pouco as histórias em que ele aparece pode nos ajudar a entender como os antigos gregos entendiam e lidavam com a inevitabilidade da morte em seu panteão. Antes do nascimento da ciência, os gregos antigos usavam a mitologia para dar sentido a tudo o que acontecia ao seu redor, especialmente quando se tratava da perda de um ente querido. O conceito de vida após a morte é antigo, ajudando a consolar famílias com a crença de que seus entes queridos estariam num lugar melhor. Ao contrário do cristianismo e de outras religiões, onde uma pessoa ou vai para o céu ou vai para o inferno a depender do seu comportamento, na mitologia grega essa história não é tão agradável assim de ser discutida. Os antigos gregos acreditavam que havia 3 níveis do submundo que você poderia ir, ou para os campos Asfódelo, ou os campos Elíseos, ou simplesmente o Tártaro. Após a morte, a maioria das pessoas era enviada para os campos Asfódelo, um conceito semelhante ao limbo católico. Como as pessoas não acreditavam que tinham algo pelo qual ansiar, elas preferiam a vida do que a morte, é claro. Até mesmo o poderoso herói Aquiles é citado por ter dito: "Eu prefiro ser um escravo na terra para outro homem, algum fazendeiro pobre que luta para se manter vivo, do que governar aqui sobre todos os mortos sem fôlego." Portanto, não é nenhuma surpresa que os antigos gregos não viam Thanatos com um certo olhar de "seja bem-vindo". Na mitologia grega, Hades costuma ser confundido com o deus dos mortos, embora seja verdade que Hades é descrito como governante e mestre do submundo. Ele teve muito pouco a ver com a morte em si. Essa função residia em Thanatos, cujo nome significa literalmente morte. Thanatos nasceu da união de Nyx, que significa noite, e Erebus, que significa escuridão, e ele é irmão gêmeo de Hypnos, que é o deus do sono. Essa linhagem é estabelecida dentro da Teogania, um poema descrito ali pelo poeta grego Hesíodo. Mesmo que Thanatos fosse a personificação de uma passagem pacífica, ou pacífica entre aspas, muitas pessoas acreditavam que ele era um deus impiedoso que causou uma morte dolorosa. Apesar do que está escrito na passagem, foi a irmã de Thanatos, Queres, o espírito primordial da matança e da doença, que foi retratada como uma figura sedenta de sangue e obsessiva. Considerando que Thanatos é frequentemente descrito como um deus extremamente belo, como Eros, o deus do amor, é claro que isso suscitou muitas paixões por ele também. Ele é mostrado como um deus alado, segurando uma tocha invertida em uma das mãos e uma borboleta ou uma coroa de papoulas na outra. Às vezes, ele é frequentemente representado segurando apenas uma foice, bem parecido com o anjo da morte que conhecemos. Uma história que resume o medo da morte retratado na mitologia grega é a de Admeto e Alceste. Ex-membro dos Argonautas e herói, Admeto provou o seu valor por meio de um feito heróico que o ajudou a ganhar a mão da bela princesa Alceste. O casal viveu feliz e seu reino prosperou. O rei Admeto era muito amado por seu povo e admirado por sua família. Até que um dia, Admeto foi atingido por uma enfermidade e foi então quando sentiu o toque de Thanatos. Consumido pela fraqueza, Admetos tentou se recuperar da doença quando as Asmoirai, damas do destino, o visitaram para informá-lo que a morte estava chegando e que ele logo estaria a caminho do submundo. Chocado e assustado, Admetos caiu de joelhos e implorou a Moirai que o deixasse viver. As Moirai não se emocionaram com seu apelo e então Admeto pediu ajuda a Apolo, o deus Sol. Apolo então intercedeu em seu nome e Moirai concordou em poupar Admeto se alguém estivesse disposto a sacrificar sua vida em troca da dele. Aliviado, Admeto perguntou ao seu povo se havia alguém disposto a dar a vida em seu lugar. Com medo da morte e apego à vida, é claro que ninguém se ofereceu. Em seguida, Admetos voltou-se para seus pais idosos e
pediu a eles para que morressem em seu lugar. Mesmo eles, que estavam em idade avançada, também resistiram à proposta e falaram não. Admetus havia perdido todas as esperanças quando sua esposa deu um passo à frente e ofereceu sua própria vida em troca da dele. Todas as doenças de Admetus foi passada para sua esposa, sua rainha, e enquanto ela estava morrendo, Admetus foi consumido pela dor. Os aplausos do seu povo o afastaram da sua esposa apenas para descobrir que o herói Hércules havia chegado à sua corte. Como mandava o costume grego, ele cumprimentou seu convidado com calor e carinho, dando-lhe um bom lugar para ficar dentro do palácio. Hércules viu que seu anfitrião, embora gentil, estava preocupado. Quando perguntou a Admeto qual era o problema, o rei então contou ao herói tudo o que havia acontecido. Foi então que Hércules prometeu ajudar Admeto enfrentando a morte. A noite chegou e Hércules sentou-se ao lado da cama da rainha, esperando a chegada de Thanatos. Finalmente, ele viu o deus da morte emergir das sombras e bloqueou seu caminho. Quando Thanatos disse ao semideus para se afastar, Hércules disse não. Em vez disso, os dois concordaram que apenas se Thanatos pudesse derrotar Hércules, ele teria permissão de levar a alma da rainha. Embora Thanatos fosse um deus muito forte, conforme os dois lutavam, ficou claro que ele não era páreo para Hércules, e o semideus saiu vitorioso. Quando Thanatos recuou, a rainha rapidamente recuperou sua saúde e Admeto elogiou Hércules por seu feito heróico. Perceba que o mito deixa claro que, embora Thanatos fosse um deus da morte pacífica, os gregos ainda não o recebiam muito bem. O conto de Sísifo é a história do rei de Corinto, que era conhecido por sua astúcia e malandragem. Tendo testemunhado o sequestro de uma ninfa pelas mãos de Zeus, Sísifo aproveitou a oportunidade para garantir água potável para seu povo, revelando o que havia acontecido com o pai da ninfa. Irritado com a decepção de Sísifo, como punição, Zeus ordenou que Thanatos coletasse a alma do rei e a acorrentasse no submundo. Thanatos obedeceu e entregou a alma de Sísifo ao submundo. Uma vez lá, Sísifo pediu a Thanatos para demonstrar como as correntes funcionariam. Thanatos foi misericordioso o suficiente para atender ao pedido final do rei. No entanto, Sísifo tinha outras ideias. Ele prendeu Thanatos nas correntes e fez o seu caminho de volta para o mundo dos vivos. Sem Thanatos para trazer as almas dos mortos para o submundo, as pessoas pararam de morrer. Os guerreiros continuariam lutando, não importando quão ruim fosse sua lesão. Ares, o deus da guerra, ficou meio chateado com isso. Como é que estava muita gente se matando, mas ninguém estava morrendo? Então, ele foi até o submundo para tentar libertar Thanatos. Ao libertar Thanatos de suas correntes, ele liberou a morte sobre o mundo mais uma vez. Embora Thanatos possa ter sido o deus dos mortos, cujo dever principal era entregar as almas dos mortos ao reino de Hades, houve casos que ele teve que realizar outras tarefas por ordem de Zeus, rei dos deuses. Um desses incidentes ocorre durante a Guerra de Troia, onde Sarpedon, o semideus filho de Zeus, era o defensor da cidade de Troia. Foi profetizado que Sarpedon encontraria sua morte nas mãos de Pátroclo. Zeus queria intervir para evitar a morte do seu filho, mas foi interrompido quando os outros deuses lhe contaram como seus filhos estavam lutando e morrendo na guerra também. O evento está registrado na Ilíada de Homero, número 16, quando Sarpedon enfrentou Patroclus em um combate mano a mano do qual resultou a morte de Sarpedon. Glauco, primo de Sarpedon, lutou nas fileiras das forças arqueus para recuperar o corpo. Vendo a turbulência que se seguiu, os deuses decidiram intervir. Apolo resgatou o corpo, lavou, ungiu e depois entregou aos gêmeos Hipnos e Thanatos, os deuses do sono e da morte. Eles tinham a incumbência de devolver o corpo a Lícia, onde o herói seria sepultado. Thanatos teve um papel importante a desempenhar dentro do ciclo da vida e da morte na mitologia grega. No entanto, como os gregos tinham medo da morte, eles não escreveram ou falaram abertamente sobre esse deus. Isso explica porque existem tão poucas histórias sobre Thanatos como a personificação da morte. Com o advento do cristianismo, muitos dos deuses gregos desapareceram da consciência, mas Thanatos simplesmente mudou sua forma. Pode-se dizer que o ceifador
surgiu ali do mito de Thanatos. A diferença é que Thanatos era representado como um cara bonitão e o Anjo da Morte que a gente está acostumado a ver é uma caveira horrível. E eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Se gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos para ajudar e eu espero vocês no próximo vídeo. Sayonara.